Mas como o jogo do Atlético tá mais quente porque foi ontem, você quer falar alguma coisa? Não, tô só concordando com você. Como o jogo foi ontem... Não, precisa falar do jogo do Atlético, não. Fala como não? Não, pega o Band News na área de quarta-feira. Por quê? Uai, mesmo os comentários depois do jogo do Juventude, insiste com o cavalo cansado e leva um empate no fim. O roteiro é o mesmo. Pega seu comentário. Já temos um responsável, então, por a campanha do Atlético. Não é só ele, não. Mas, ô Valu, se tá todo mundo te dizendo assim, segue nessa estrada que você vai cair dentro de um buraco. Tem um buraco daqui 1 quilômetro. Você segue? Segue nessa estrada. Pra que ele vai insistir com o Reinier? O banco do Atlético. Mas é o que ele tem. Ele não tem não, outro caminho. na minha a estrada não é só essa. A estrada é só essa. Ele não consegue fazer voltas pra pegar Tem um vídeo rodando aí no caminho. Instagram. A estrada é essa aqui. Tem um vídeo que o Ivan Roman, que fazia uma boa partida, que tava anulando o Arthur Cabral. O Ivan Roman volta atrás do gol ali onde fica a organizada do Atlético, dá a volta no estádio, vem e aponta pro Barba e diz: eu não quero sair. E ele diz, você vai sair. E ele coloca o Vitor Hugo de novo. Porque existe um pouco de hierarquia no Atlético, né? Porque o que falta no Atlético nos últimos tempos... Porque o que falta no Atlético, 70 minutos, o jogador fala que tá cansado, Guilherme. Eu vou deixar na minha vez. Eu não vou borrifar. O Vitor Hugo não teve a capacidade de jogar 15 minutos, Valu, sem entregar. Aí diz... do elenco atleticano, não diz do Domingues, cara, gente. Não foi o Domingues que contratou. Esse cara foi contratado no início do ano, de contrato pelo Paulo Brax, que é fraco. Todo mundo aqui fala que o Paulo Brax é fraco. Colocar a bomba o responsável não é o Domingues por isso, Mas mexeu errado de novo. Eu sei que ele tem um banco ruim, mas, cara, ele começa a fechar o Atlético com 20 minutos do segundo tempo. Claro, porque o time não dá conta, o time é fraco fisicamente, o time não dá conta. O Botafogo tinha tido um lance de perigo, foi aquela bola que o Danilo ia isolar, só que aí a bola bateu e Ponte desvia. Sim. Fora aquilo ali, teve alguma chance clara, assim, ó, que você fala, quase que o Botafogo fez? Não. Pra que você começa a fechar a casinha com 20 minutos, Valu? Porque o time dele, Guilherme, em 18 jogos, sofreu 21 gols, Guilherme. Ele não aguenta mais sofrer gols. O Atlético só não sofreu gols contra o América na estreia do Barba, contra o Internacional, que não sofreu por um milagre, porque o time teve oportunidade para 4 jogos de 18. É por isso que ele fecha. Ele não aguenta mais ver o time tomar gols. E aí, ele não é responsável pelo fraquíssimo Júnior Alonso dar um passe de costas. Parabéns, hein, Júnior Alonso. Só você, Ronaldinho Gaúcho, e outro dia o Pedro fez também. Passe de costas pro Cabral, porque ele estava preocupado em empurrar o marcador. De lateral. Ele estava preocupado em empurrar o marcador. Se ele só sobe do lado do marcador que ele empurrou, porque a bola bate nas costas dele, pode ver o replay, porque ele está preocupado em jogar com a mão. Aí bate nas costas dele e acaba sobrando pro Arthur Cabral. Então, assim, cara, eu entendo, o Barba merece crítica, sim, mas o elenco dele é isso aí, gente. Igual o HG. HG, você sempre é muito feliz nos seus vídeos, mas você resumiu. É isso aí. Eu não vejo... pode trocar. Querem trocar o Domingues? Toca pra nós aí, Ana Carolina. Querem trocar o Domingues? Aliás, a música é chatérrima, mas toca aí. Querem trocar o Domingues agora? Não, Valu. Na reta... Não, eu tô só falando, não tô pedindo Guilherme. a cabeça dele. Eu sei que não tá. Mas só conjecturando aqui, igual eu fico ouvindo falar... mexeu errado. Gente, vamos olhar o banco do Atlético pra ontem. Alexander, que entrou. Vitor Hugo, que entrou. Cissé, que entrou. O único que entrou Reinier, que entrou. Aí você tem Delfim, o Juan, que tava no banco, mas com certeza tava sem condição, porque se tivesse condição teria jogado. Sentiu no aquecimento. Sentiu no aquecimento. E isso fez diferença demais. Pacini, Igor Gomes, Izep, Preciado, Dudu e Cauã, gente. Gente, esse é o banco do Atlético, gente. Não dá. Às vezes eu fico vendo as pessoas, mexeu errado. Quem que tava no banco? Marcelo Oliveira? Lola? Cerezo? Éder? Mas deixa eu fazer um contraponto. Deixa eu fazer um contraponto. Eu vou ser obrigado a usar uma frase que o HG falou. Pode usar, ele tá usando jogadores que estão cumprindo aviso. Cara, são jogadores que tem, Guilherme. Se você colocou o Reinier no Uruguai, no meio de semana, e deu... HG, você coloca o Reinier no meio de semana no Uruguai. É muito ruim. Do Reinier eu concordo. O Reinier não pode entrar mais. Quem tem que entrar quando sair? Agora tem que entrar. Não. Quem tem que entrar é o Cauã.
no lugar do Cassier. Exato. O Reinier eu concordo. Exato. O Reinier eu concordo. Porque aí ele tem que usar daquele artifício que eu não gosto de traçar paralelos. Porque cada situação é uma situação. Mas no Cruzeiro aconteceu dos reservas no momento estarem entrando e não correspondendo. E aí outros foram utilizados uma vez que esses caras entraram e não... O Reinier, você tem a questão do Cauã. O Reinier não tem condição, gente. Essa que é a verdade. Ele não acontece absolutamente nada. Acho que foi semana passada que a gente falou que ele faz mais ou menos... ele faz várias coisas mais ou menos, né, HG? Uma preguiça. O Reinier é mais ou menos em tudo. Ele é mais ou menos bom, ele é mais ou menos rápido, ele é mais ou menos habilidoso, ele é mais ou menos técnico, ele é mais ou menos em tudo. Isso. E ontem ele inteirou o 13º jogo, Sim. né? Então já era, são Mas 5 anos de Pode sair contrato. pra fora do Brasil, Se Deus quiser o que vai acontecer, ele é muito... Gente, mais um que me enganou, tá? Eu já enganei com tantos jogadores, vou te explicar aqui, ó. O Bernard deve ser um leão de treino, porque ele tem sido titular do Barba, então e se o ontem Barba não fez uma partida não ruim. aliás, ele não tem feito partidas desgraçadas. Ele saiu, matou o lado ali. Ele não vai sair também, eu acho, tá? Porque o Barba adora ele e o Sampaoli adorava. Mas o Reinier me enganou. O Reinier é um jogador... Gente, o Real Madrid enganou, eu não posso enganar. Pode. O Real Madrid com métricas, com departamento scout Estudos. maravilhoso, com isso, enganou com o Reinier. Eu fui enganado também com o Reinier, tá? Como eu fui até o momento enganado com o Preciado, eu achei que o Preciado fosse chegar e tomar conta da lateral direita, até o momento fui enganado. O Minda e o Casserra estão começando a me convencer. O Minda, ele cai fisicamente, né? No segundo tempo e tal. Mas o Casserra tem números melhores que o Hulk de 15 jogos pra cá, gente. Me ajuda, né? E fisicamente você percebe ele melhorando, né? O Casserra... Tentou carregar muito o Atlético ontem, principalmente no primeiro tempo. Isso. Eu gostei do primeiro tempo do Atlético. Eu também gostei. Eu acho que o problema eu não acho que o Atlético jogou mal. Também não acho. O segundo tempo foi legal. Pra mim, o problema é da metade do segundo tempo em diante. Aí, mesmo que o adversário, como disse bem o Guilherme, não... E aí é outra questão. O elenco, além de não te dar tecnicamente, fisicamente, vai despencando. O problema... E principalmente os bons. O Lodge, que é muito bom jogador, mas vai despencando. E olha só o nível de carência do Atlético hoje. O Atlético precisa demais do Coelho, gente. O Atlético precisa demais das batalhas que o Coelho vence em campo. E num Atlético normal... O Coelho seria um cara para entrar depois dos 30. Exatamente. Com todo respeito ao Coelho, tá, gente? Mas do que eu espero do elenco atleticano, do custo até do elenco atleticano, é de um Coelho utilizar. Gente, o Coelho é importante demais. Olha a falta que o Vitor Hugo tá fazendo pra esse time. Ô, Valu, e o Coelho ontem ele foi mais objetivo, isso é importante. Ele já pegava a bola... Teve vezes que ele carregou mais nessa temporada. Sim. E perdia a bola. Não, ontem ele já pegava, já metia pra área e foi assim que saiu o gol. Ponto. Sobre o jogo em si, o Atlético pra mim faz um jogo interessante. E aí eu cito os 90 minutos mesmo. O Atlético iria no final ter aquele sofrimento contra o time do Botafogo. Normal, todos os times caem. É normal por causa da vitória por 1-0, o Botafogo precisando empatar, o Atlético mal fisicamente, porque o Atlético está mal fisicamente. Só que, cara, não pode ter o nível de desatenção que o Vitor Hugo e o Júnior Alonso tiveram no lance do gol. Aí é isso que eu não consigo colocar na conta. A bola não pode bater nas costas do zagueiro num lateral. Olha, cara. E o centroavante do time adversário não pode ficar sozinho na pequena área. Assim, é desatenção. E aí eu não consigo olhar pro treinador e falar, ele é o responsável por isso. Isso é um nível de desatenção tão grande. Se o Júnior Alonso estivesse prestando atenção minimamente no lateral e acompanhando o marcador dele, o jogador que tinha que ser marcado, só isso. Cara, acabou o jogo. Acabou. Ele dá uma cabeçada pra frente, tava no final da partida, daí a pouco o árbitro ia apitar o final da partida e acabou. O Atlético conseguiria os 3 pontos. O Atlético tinha 3 pontos na mão e perdeu porque tem uma zaga fraca. Aliás, eu vi ontem alguém no Instagram comentando e brincando, e é verdade. Ontem era dia de felicitar a zaga do Atlético, era dia das mães. A zaga do Atlético é uma mãe pros ataques adversários. É impressionante, cara. Foi muito ruim pro Domingues. Eu não tenho informação, mas eu acho que ele entraria com 3 zagueiros. Entraria, chegou a ser escalado. Ele mudou depois. Juan e Júnior Alonso. Aí o Juan machucou no aquecimento, ficou fora até do banco. Que trocar a escalação. Ele colocou o Natanael na direita e o Ivan Roman na zaga. E aí veio a linha de 4 defensores. Apesar de que o Coelho, em vários momentos, voltava pelo lado direito e ajudava a fazer uma linha de 5. Mas não é a mesma coisa você ter o Natanael ali por dentro do que ter um zagueiro de ofício. E você perdeu demais da bola aérea do Juan. O Juan,
mostrou mais uma vez que é o melhor. O Domingues até fala na coletiva que acabamos tomando um gol em uma jogada que vem para a área do Atlético, perdemos 2 jogadores para esse jogo, um era eu até discordo dele, do Lianco. O Lianco, a gente viu o Lianco subindo lá contra o Juventud, né? Subindo um gilete, como você fala, do chão, mas é terrível. Tomara pro Atlético que o Juan tenha condições de voltar a campo contra o Ceará nesse meio de semana. Ele com sobras, o melhor zagueiro do Atlético. E aí, mais uma vez, aquilo que eu disse a respeito do Coelho, com todo respeito ao Juan, diz muito, diz do elenco, da qualidade do elenco atleticano. Esse é o grande problema para mim. O Juan é o Vitor Hugo do ano passado, HG. O cara que tá sendo exatamente o melhor. Queria dizer, porque o futebol, gente, eu vou dizer uma frase aqui que ela não é nova no futebol é cíclico. Então jogadores que ficam muito bem um semestre, um ano inteiro, no outro semestre, no outro ano, eles não rendem. E foi assim com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, ano passado, ele durante 6 meses foi o melhor zagueiro do Atlético. E como prêmio, ele ganhou 2 anos de contrato. Só que esse ano, mesmo com o Lianco voltando e não estando 100%, porque a contusão dele foi muito grave, o Lianco é mais jogador que ele, o Ivan Roman é mais zagueiro que ele é muito bom na bola aérea, mas se limita a isso. Mas nem assim ele conseguiu, por exemplo, estar ligado no lance do latereio. E outra coisa, o Atlético tomou gol de um latereio e no primeiro tempo, o Botafogo fez a mesma coisa e quase saiu um gol do Botafogo. A mesma coisa, latereio para a área, subiram, não conseguiram cortar, a bola caiu para o atacante que bateu, o Everson fez a defesa. Então, o que acontece? Está muito claro que o problema do Atlético é, de fato, um elenco ruim. Mas em outras épocas eu mudei de opinião, porque eu achava que o Preciado ia chegar arrebentando, eu achava que quem mais aqui, quer ver? O Preciado, eu achava que ia arrebentar. O próprio Vitor Hugo elogiei ano passado. O Reinier me enganou. O Reinier, gente, o jogador te enganou e eu falei que eu achei que ele ia chegar mas a arrebentar. Ontem não entrou e tem 12 jogos, eu né? Acho é um sinal. Que talvez o Atlético vá tentar... Igual o Scarpa, né? O Scarpa, antes do jogo, você trouxe a informação. Aliás, o Guilherme, quanto tempo antes do jogo ali? 1h30 antes do jogo. O Guilherme me chamou bem antes. Falou, apura pra mim aí, na outra ponta aí, porque eu recebi a informação que o Scarpa não vai pro jogo. Era 1h. Aí eu chamei uma pessoa e perguntei. Falei assim, olha, recebi uma informação que o Scarpa não vai pro jogo. Essa pessoa disse, realmente, confirmo, fomos em tosse e tal. Ele já vinha sentindo dores nesse mesmo joelho há um tempo. Eu conversei com uma pessoa dele. Ele tá com quantos jogos? Tá com 10 jogos. 10 jogos. E ele já vinha jogando meio que no sacrifício nas últimas partidas pelo Atlético, com dores no joelho. Então, ele ficou fora do jogo ontem, mas aí só voltando. O Reinier, por exemplo, é um cara que eu acho que vai para 5 anos de contrato, o Atlético vai ter que dar um jeito de se desfazer, porque é muito limitado. Então, se o Real Madrid enganou, como é que eu não posso me enganar? O Preciado até agora não tomou conta da posição. Eu sou obrigado a admitir que o Natanael, que para mim é limitadíssimo, tem feito jogos melhores, mas Natanael tem feito jogos melhores, principalmente quando você fica, tá? Sim. Não tenta bater uma de ala, não, porque quando você fica, você ainda consegue render. Mais ou menos também, tá? Porque é muito franzino, é baixo. Pouca força física. E lateral, quando é assim, é um problema. Pra guardar a posição. Então, e assim, deixa o Lodge do outro lado. É reserva se o Preciado tomasse conta da posição, que não acontece. O Reinier, reserva, para entrar, Deus lá sabe quando, porque quando entra não muda nada e ainda tem o lance de, entrou, o atleta toma gol, negócio impressionante, embora a culpa não seja dele. O Alonso, não entendo o Alonso ter tantas oportunidades se o cara vai sair mês que vem. Você chegou num ponto que eu queria. E o Atlético trouxe mais um problema, né, HG? Assim, desculpa, eu vou ter que falar, eu sei que você fica um pouco chateado. O Pérez é pior do que o Franco. O Pérez é pior do que o Franco. Eu acho que a partida de ontem não foi bem abaixo do Franco. É pior do que o Franco. Ele vai dar um passe aos 40 do primeiro tempo, tem alguém aberto pelo lado direito, o Coelho, não é um passe difícil.
Ele dá uma pedrada na bola e manda pra linha de fundo, além de não marcar. Mas o Pérez, eu só defendi os números. O que venderam ele como passador... Não, aí quem vendeu foi o Atlético, né? Porque assim, os números são importantes. Com ele eu não fui enganado, não, Os números são importantes, mas você precisa de conjugar... Ninguém esperava nada. Com o jogo, né? Você esperava alguma coisa do Pérez? Eu não. Sim. Mas então talvez esperassem, né? Não. Teve uma época que teve um clamor. Não, Pérez tem que ser titular nesse time, tá? Simplesmente pelos números, Valuzinho. Não, é porque tem um jogo que acontece também. Simplesmente pelos números. Jogar os números com o que acontece no jogo. E o jogo dele, quer dizer, simplesmente pelos números não, né? Pelas boas atuações que geraram aqueles números. Mais um problema trazido, que se chama o Pérez. Sim, mais um problema trazido. E quando venderam como soluções. Então, quando a gente fala de 18 contratações, porque quando tava lá em São Paulo sexta-feira e depois do jogo aberto, conversando com a rapaziada lá, mas trouxe 18 jogadores, salvaram-se quantos isso aí? Salvaram-se 3, cara. 3 jogadores em 18. Maicon, Lodi e Vitor Hugo. E você pode colocar com boa vontade um Minda e um Cassierra emergentes ali, HG, para serem úteis. Que ainda precisa esperar mais, né? Mas tem dado boas respostas aí. Sim. Mas é que o Atlético não ganha. Então, os últimos 5 jogos o Atlético ganhou o quê? Um jogo, entendeu? E aí aí eu vou lá. Ontem eu tava lá no aeroporto, vindo embora pra cá, gravei o vídeo depois do jogo, que eu assisti pelo celular ali e tal. Aí os caras, mas você diz, cara, não é o que eu digo você não eu disse um monte de coisa sobre um monte de jogadores. Eu disse ano passado, esse ano é outra história, é outra temporada, quando o Cássio tava no gol do Cruzeiro, o Cássio tava mal pra caceta. Aí ele entendeu que tava mal, ele buscou aprimorar e ele virou um goleiraço de novo. Então, a questão tem um período que você critica porque o jogador tá mal. Depois você é obrigado a aceitar que o cara cresce, o cara melhora, o cara torna-se titular absoluto. Teve um período aí que muita gente colocou um monte de jogadores que hoje são titulares, e eu tô falando de Atlético Cruzeiro, em outras épocas você falava que não. Você questionava, não é bem assim e tal. Então o Atlético, o Atlético é isso aí. Infelizmente é isso aí. O Barba tem os problemas dele? Claro que tem. A parcela de culpa dele? Claro que tem. Porque é aquele negócio, cada jogo é uma escalação diferente, um jeito diferente de jogar, etc. E as falas estão se repetindo muito pós-jogo. Muitas coletivas deles são péssimas. Pois eu tô com a coletiva, aberta aqui, eu pego a parcela dele, eu pego a parcela do elenco, que é isso aí, e onde eu vou chegar? Em quem montou isso aí, cara? Em quem entregou isso aí pra ele? Porque quando o Atlético vai aos 20 do primeiro tempo e começa a mexer, ele vai piorando. Por que ele vai piorando? O time morre. Porque não tem qualidade do banco, porque o elenco é ruim. Nem pra sustentar. Eu vou defender uma visão de quem tava no estádio ontem. E aí é uma opinião. Pra mim, ontem as alterações mataram o Atlético. E ele Mas porque todas vão matar o Atlético. Dani, todas as alterações. Dani, eu concordo com você. Eu tô com a coletiva aberta aqui, ó. Olha o jogo do Juventude, que ele diz. Deixa ele completar. Ele fala, me dói repetir os erros, e ele repete. Deixa eu te explicar. Porque o Cassierra, no primeiro tempo, engoliu a bola. O Cassierra tava comendo o jogo. O Ferrarese não achou o Cassierra no primeiro tempo. Todos os lances de perigo estavam passando. Até falei com o Martins mais cedo. O Cassierra estava quase como um armador do Atlético ontem. Porque ele chegava no meio, ele arrastava, distribuía e voltava para a área para finalizar a jogada. E assim saiu o gol do Atlético. E aí no segundo tempo ele tira o Bernard e põe o Alexander. De uma forma bizarra, porque o Alexander vai aberto para a esquerda no primeiro momento. Ninguém entendeu. Fica avulso no jogo, não ajuda em nada. Beleza. Depois ele tira o Minda e coloca o Cissé. Cara, o Cissé é muito bom jogador, ele entrou bem, mas não é a dele também. E aí o Cassierra, cara, depois que ele faz essas duas alterações, o Cassierra some no jogo, porque não tem ninguém pra ajudar o Cassierra. E o Atlético no primeiro tempo foi muito melhor. Então, pra mim, as alterações de Barba convidaram o Botafogo pro jogo. Falaram, Botafogo, vou recuar aqui, ó, olha o tanto de meio de campo que eu tô colocando Botafogo tava desanimado o jogo, ele falou, vem Botafogo. Não é um jogador que tem capacidade pra marcar e jogar, velho? Mas não na ponta, coloca, o Cauã. Não, mas ele fechar... Eu preferia até o Izep. Porque tem mais capacidade ofensiva. Então o problema tá, mais uma vez, na questão do elenco. Não, pra mim porque foi erro de escolha. Se você não tem no seu elenco um jogador que possa fazer isso, o Alexander... Cara, o Alexander quando foi contratado... Não é esse cara. O Alexander quando foi contratado, a gente falava, ele faz mais de uma. Ele joga como lateral, ele joga como meia, ele joga como volante. Mas ele não joga como ponta. É o substituto ideal pra subir, pra volta pra saída do Rubens, que tinha acabado de sair do Atlético. E aí, cara, chega o Alexander, bota o Alexander pra jogar, o Alexander não consegue entregar. A responsabilidade é do Alexander ou do treinador? É do Alexander, cara. Porque ele
já jogou como um meia aberto pela esquerda no Fluminense. Sim. Então, velho, aí o técnico testa o Alexander. Eu não acho a mexida do Domingos. Não acho muito. E provavelmente fez esse teste com o Alexander nos treinamentos da semana e o Alexander não entrega. A responsabilidade cai sobre quem? Sobre o Domingues. Tá errado, velho. A responsabilidade não é do Domingues, é desses caras. Ó, o elenco é muito pouco criticado. A gente critica muito o técnico no Atlético. E o elenco do Atlético Eu falo do elenco pra caramba. Só pra separar. Eu não tô falando que quem entrasse ia resolver. Eu colocaria a mesma característica. O responsável por esse elenco fraco é o Paulo Brax. Sim, ele nem deveria estar no Atlético mais, né? Concordamos. A despedida de ontem tinha que ser do Paulo Brax, não do Hulk. Ninguém entende o Paulo Brax ainda tá no Atlético. Ninguém entende. O cara fracassou em 2 janelas. Lembra que ano passado ele trouxe João Marcelo. 3 já, não? Né? 3 janelas. Ele chega então. No início de, cara, de 25. Barba, 25. Na lista dos culpados, na fila dos culpados, ele é o último da fila. Concordamos. Mas ele não pode fazer como ele disse na coletiva depois do jogo no Uruguai. Me dói repetir erros. Barba, lá você colocou Dudu, Reinier e Scarpa. Você matou o time, tomou um empate de um time que é o 14º colocado em 16 do Campeonato Uruguaio. E ontem você insistiu com o Reinier mais uma vez, tendo Izep, tendo Cauã Soares. Por que o Atlético renovou com o Cauã, se não coloca pra jogar? Prefere colocar o Reinier, que não entrega nada nunca. E o Paulo Brax ainda tá no Atlético. Será que o Atlético vai repetir o mesmo erro de deixar o Paulo Brax fazer mais uma janela? A janela do meio do ano vai ficar nas mãos do Paulo Brax de novo? Aí é Série B. O Cauã não pode entrar em campo depois do Reinier. Ele tem que ser o substituto imediato do Reinier. Eu tô de acordo. Nessa do Reinier, porque o Reinier já entrou várias vezes, gente. Deixa o garoto entrar. O sarrafo que o Reinier colocou é tão curto. Na do Izep eu tenho um pouco de dúvida, tá? Mas mais pelo ritmo. Eu falo só por questões características. Tá, tudo bem. Mas assim, do Cauã tá muito claro. O nível que o Reinier deixou. E aí é na conta do Barba. Ele não tá vendo os treinos, ele não tá vendo os jogos. A gente vê os jogos porque é o que a gente pode ver. Não tem condição nenhuma hoje o Reinier entrar, seja mais recuado. O Reinier não pode pisar em campo e o Cauã ficar sentado. Ponto. E a gente não tá falando que o Cauã é o novo fenômeno atleticano, independente do que ele seja capaz de entregar. Ele vai se comprometer. O Reinier me passa, sabe? Eu detesto dizer isso, porque você não tem como afirmar isso. Mas o Reinier, ele me passa aquela vibe de jogador tanto faz. Tanto faz o quê? Tanto faz se eu estiver no banco, tanto faz se eu for relacionado, tanto faz se eu entrar nos jogos, tanto faz se eu for titular ou não, tanto faz. Eu não aguento quando eu... Repito, pessoal, não estou afirmando que ele acha que tanto faz, não. Mas eu não aguento. Alguns jogadores me passam essa energia de jogador. Quando o Wallace estava ainda... O Wallace era um jogador tanto faz no Cruzeiro. Pra mim ele era tanto faz se era relacionado, tanto faz se estava no banco, tanto faz se tinha 7 minutos, tanto faz, é muito ruim. Então o Cauã, ninguém tá falando que o Cauã vai resolver, que as pessoas, como disse bem o Dan aqui, que quem vai vir do banco vai resolver. Mas o Reinier já é uma figura que precisou de colocar alguém no lugar do Cassierra ao lado do Cassierra. Coloca o Cauã, cara. Pede pra ele fazer algo diferente, um pouco mais recuado, porque o Reinier, ele não dá conta de entregar absolutamente nada. Nada pra você. E pra você continuar errando com os mesmos jogadores, Barbie, aí entra a sua parcela de culpa, pra você continuar errando com os mesmos jogadores, pode arriscar que a torcida vai ter mais paciência com o Cauã, com o Izep. Se eles errarem, tudo bem. Porque duro é você continuar insistindo com o Reinier, com o Alonso e tal, e os caras te deixando na mão. E o Reinier, só a título de informação, são 5 anos de contrato, vai ficar aqui 5 anos, uma baita de uma entubada, né? Aliás, tem alguns negócios aí que merecem um cuidado numa análise, né? Essa do Reinier ninguém entende, né? 5 anos de contrato para um jogador que diz o quê? Até agora na carreira, mas que o Real Madrid enganou, eu também enganei, porque quando contratou, na época que contratou, só não imaginei que, quando contratou, né, eu não tinha, depois que eu fui me informar, mas são 5 anos de contrato. Mas é o reforço que condiz com o nível do diretor de futebol. Horrível. E outra coisa, eu não tô entendendo a manutenção do Alonso nos jogos, que o Alonso vai sair mês que vem. E continua errando, e continua pipocando, e continua apontando quando o erro acontece pros outros, menos pra ele.
Obrigado pelos relevantes serviços prestados quando o Atlético foi campeão, porque de lá pra cá não jogou nada. É um monte, olha só, bando de jogadores mais ou menos. O Atlético em 2024 esteve a uma bola da Série B. O Rubens salvou o Atlético. E no lance anterior ao gol do Rubens, né, no rebote do pênalti, teve uma bola do Pablo, atacante do Atlético Paranaense, na trave. E tava um jogo muito franco que quem fizesse o gol naquele dia ali, o outro não teria força para empatar. E foi o que aconteceu. O Atlético fez 1-0 e resolveu a parada. Em 2025, o Atlético chegou na última rodada, muita gente se lembra só do 5-0 no Vasco, jogo confortável, Vasco com a cabeça na Copa do Brasil, mas ali, tudo bem que precisava de 6 combinações, mas o Atlético chegou com chance de cair na última rodada. Então, gente, uma hora a coisa dá errado. Uma hora a incompetência termina em rebaixamento. O Atlético está no 3º ano seguido. E esse ano não tem desculpa de falar que ganhou estadual. Provavelmente não vai ter desculpa de falar que chegou em final. Eu quero saber qual vai ser a desculpa desse ano pela incompetência do Paulo Brax. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não deu, né? Nosso Galo acabou cedendo um empate ali no finalzinho. E o Botafogo, pessoal, muito difícil, né? Ganhar do Botafogo. Que falta de sorte que o Galo tem com o Botafogo, galera. Pessoal, então é isso, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!